Este vídeo é sobre isometria para a aula de Programação 2 de Jogos Digitais. Meu nome é Lucas Mateus e vamos começar. O que é isometria? A projeção isométrica é um método para representar visualmente objetos tridimensionais em duas dimensões. Ou seja, é uma questão de perspectiva, onde você escolhe um ângulo de visão em que se olha para um objeto específico e com um ângulo específico de rotação do objeto se consegue uma visão quase que tridimensional. Tudo bem. O que é a isometria? Inicialmente formalizado pelo professor William Farish, apenas em meados do século XIX, que se tornou inestimável para os engenheiros que conseguiam visualizar as proporções de objetos com maior facilidade. Como podem ver na imagem, eles conseguiam em desenho uma imagem muito simples em que uma casa ou construção era vista apenas de cima a baixo ou em face, do lado. Com a utilização da isometria, se consegue um ângulo melhor da construção e, com isso, uma projeção melhor da proporção do objeto, tanto dele em si quanto no ambiente em que ele vai ser utilizado ou construído. Como funciona a isometria? Para se conseguir a visão isométrica de um objeto, é necessário a escolha de uma direção de observação de modo que os ângulos de projeções dos eixos x, y e z sejam iguais, ou em 120 graus. Que é o que eu tinha acabado de explicar. Você pode ver na imagem aqui, ó, o lado do x e do y, no modo que você pode ver o objeto de cima, e no modo que você vê ele em isométrico, ele de forma isométrica. E aqui com um objeto nele que também tem que ter a alteração aqui na perspectiva. Que desse modo você consegue uma melhor observação do ambiente, como se você olhasse aqui fosse um objeto ou um personagem. Você conseguiria visualizar ele com o ambiente ao redor dele de uma forma diferente, de uma forma que não era possível em tempos antigos. Aí, do início, a isometria em jogos tem outras variações, pois a isometria ela era utilizada para conseguir uma visão em 3D de um objeto específico ou cenário específico. Para conseguir esse mesmo efeito, tinha outros, como projeção oblíqua, o bullboarding e o escalonamento do eixo Z. Vamos dar uma rápida passada sobre esses. A projeção oblíqua, que temos o exemplo do Paperboy, desenvolvido pela Atari Games em 1985, tinha como objetivo você controlar um ciclista, um entregador de jornal, que ele ia entregando jornais pelas casas e vandalizando as casas que não pediam jornais. Na imagem, como você pode ver, a utilização da visão oblíqua é de você escolher um ângulo de imagem em que o cenário ia se dobrando para um eixo específico. No caso aqui, ó, você pode ver que ele vai se dobrando mais para a direita, só que na parte da esquerda ele é mais liso a imagem. Ó. Você pode reparar aqui que ele não tem todo o traçado dobrado naquele ângulo como se fosse isométrico. Nesse caso aqui ele é deitado levemente para uma direção específica e os objetos são encaixados aqui com um leve ângulo naquela direção para dar essa impressão de 3D, mesmo numa imagem 2D. Temos também o Billboarding, que no exemplo temos o Mario Kart, publicado pela Nintendo em 1992, que traz esse efeito aqui em que você segura a visão da câmera, no caso, com o personagem principal selecionado travado na imagem, e os objetos do cenário eles vão se movendo junto para passar a impressão de 3D. Que no caso a tela vai afunilando levemente até quase chegar no fim, ó. Dando esse afunilamento aqui, você consegue imaginar, visualizar de forma como se fosse uma imagem 3D, mesmo não sendo. Aí quando os personagens chegam mais perto ou em curvas lá, ele tem uma mudança de imagem, fazendo parecer passando a impressão de que ele está dando uma curva, conseguindo assim um efeito 3D mesmo sem usar. E por último a gente tem o escalonamento de eixo Z, que como exemplo a gente tem o OutRun, publicado pela Sega em 1986, que trazia praticamente o mesmo efeito do Mario Kart, só que com a diferença aqui, porque ele muda levemente o eixo Z para conseguir esse efeito. Então, na verdade, as curvas e o ambiente de pista dele vão afunilando mais e puxando mais a imagem. Tipo, como explicar? Na curva das imagens, entre os loopings que ele faz de subida e descida, e esquerda e direita, eles são bem mais rasos. Eles vão chegando já direto na imagem com o objeto que é o seu carro, fazendo a curva bem levemente, fazendo esse efeito 3D. A isometria em jogos, conhecida como
2.5D ou pseudo 3D simula o 3D em determinados ângulos. Que é como está informando no vídeo que no início ele era usado de forma mais informal, como no primeiro jogo lançado deles, que foi o Zaxxon 1982, que foi o primeiro jogo a utilizar isometria. Você pode ver na imagem aqui, ó, a tela total é deitada de forma isométrica, tipo o X, Y e Z com o mesmo ângulo aqui, numa curva de uns 120 graus aqui, que ele tem esse efeito de parecer tridimensional, mas ele está em 2D, em que o objeto vai se movendo junto com todos os objetos do cenário, tem essa curvatura, e o objeto, que é o seu personagem, se move junto com os inimigos, dando essa impressão de profundidade, de movimento em 3D. Em que o objetivo do jogo, você utilizava a nave e ia destruindo os inimigos aqui, e não podia ser atingido ou perder o combustível. Aí, a partir dele, conseguiram muitas mudanças e muitos modelos diferentes de isometria que são usados até hoje, né? No caso aqui do Q*bert, em que era construída uma pirâmide com luzes, ele ia se movendo aqui nas luzes. E no caso aqui, o objeto não tem tanto efeito de profundidade, mas ele tem o efeito por conta do Q*bert e dos inimigos, porque ele se movia no ângulo dos cubos que tem na imagem. Então ele se movia quicando da direita à esquerda, para cima e para baixo, mas seguindo o ângulo. Então ele passava essa ideia de que ele estava indo por fundo e voltando, mesmo sem o efeito de diminuir ou aumentar o personagem. A gente também tem o Civilization, o SimCity, Diablo, Disgaea, Final Fantasy Tactics, Age of Empires. Os jogos também passavam a impressão, no caso cada um de uma forma um pouco diferente. No caso de jogos como Age of Empires ou então mesmo StarCraft, o Diablo, ele tinha o efeito de tela em isometria, mas o movimento dos personagens não seguia literalmente o efeito de isometria como em outros jogos, como o do Q*bert ou do Zaxxon. Então você tinha um pouco mais de liberdade, mas no cenário e também no seu personagem você tinha um efeito de visualizar ele melhor. Ele não tinha só aqueles aqueles 4 sentidos que você visualizava ele. Aqui você podia ver o personagem quase como um todo, com o movimento tipo de rotação do personagem, e o cenário também ele tinha mais enriquecimento de imagem. No caso de Final Fantasy Tactics ou Disgaea, era um pouco diferente, porque os dois seguiam no modo isométrico. O cenário inteiro era tombado naquela direção daquele ângulo, e os personagens seguiam na direção e com aquele ângulo também para passar essa profundidade, assim, esse efeito. Hoje em dia esse estilo de perspectiva isométrica ainda é utilizado mesmo em jogos populares, como o League of Legends, o StarCraft 2 ou então o World of Warcraft também. Que mesmo com os personagens tendo já a perspectiva, funcionamento deles em 3D, o cenário ainda é utilizado na forma da câmera um pouco alta, com aquele ângulo de imagem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um joguinho que eu estou tentando produzir aqui ainda, né? Ainda tá faltando muita coisa, tenho pouca coisa dele, mas tá saindo, galera. Que aqui no caso, eu tenho aqui a minha tela aqui de 500 por 500, né? Que é o meu jogador, que ainda estou em produção ainda dele. No caso aqui, eu fiz aqui para criar o meu polígono aqui, para conseguir o efeito o efeito aqui de chão, né? Que no caso aqui, como eu estou produzindo o jogo, e essa aqui é a base do meu personagem. Aqui, ó, eu vou rodar para vocês entenderem. Aí aqui, ó, é a fortaleza do meu personagem e aqui tá ele de forma isométrica. No caso desse aqui, como é a fortaleza no meu personagem, ele tem um chão só específico. Quando ele for em batalhas ou algo do tipo, ele vai ter o chão de movimento dele, não vai ser um único quadrado, ele vai ser todo quadriculadinho para ele poder fazer a movimentação dele e tal. Por isso no caso aqui, como eu criei aqui um polígono, eu criei o polígono com a tela quase usando a tela inteira, chumbado. Mas aí você pode fazer aqui, quando for evoluindo, né, o meu jogo aqui, eu vou fazer ele com os quadradinhos e tal, para fazer o cenário lá, tudo.
Essa parte aqui de baixo, na verdade, eu fiz meio no braço mesmo, na mão. Que aqui, cada parte dessa aqui é um tijolinho aqui, ó, um pedaço do meu muro. Que você pode fazer isso aqui utilizando um for dentro de um for. Para você clonar lá um pedaço do seu muro, aí você faz ele lá V7, descendo lá na direção, que no caso do meu aqui é... Você diminui o X em 28 e aumenta o Y em 14. Aí você bate o muro e você consegue aqui, fazendo de pedacinho em pedacinho, você constrói seu muro inteiro. Eu fiz dessa forma aqui só porque cada pedaço do meu muro vai ter uma imagem, um negócio que vai auxiliar no meu jogo. Mas você pode fazer assim com o for que vai ser bem mais produtivo. Eu tenho a utilização aqui do meu muro, com o meu cenário e tal. E tem aqui embaixo também a parte de movimentação do meu personagem, que ainda está em progresso aqui, que só os direcionais aqui de pra cima para baixo, esquerda e direita, né? Que você vai utilizando dos botões aqui e movimenta aqui o meu personagem. Que no caso aqui, ele está movimentando no movimento de 1 por 1, tal, não sei o que. Depois eu vou arrumar ele para ele ficar no movimento correto aqui para dar o efeito de isometria, em que ele se movimenta junto com o cenário, no ângulo do cenário. Que no caso eu tenho o cálculo aqui que você pode usar com a posição no cartesiano aqui. Que você quebra a metade, você faz o x menos o y no cartesiano e no outro você faz pela metade. Que aí ele consegue aquele ângulo de movimento cartesiano. Esse vídeo aqui é só, eu agradeço por todos terem assistido.